Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Tudo bem aí, pessoal? Como é que nós estamos? Saudações a todos. Sou o professor André, a maioria aí já me conhece. Estamos junto aí para mais uma aula live. Hoje nós vamos trabalhar português vocabulário. É uma aula muito importante, pessoal, por quê? Quando a gente estuda, quando a gente faz exercícios, quando a gente se comunica com as pessoas, às vezes a gente sente uma dificuldade de se expressar, de falar, nossa, que palavra que eu vou usar aqui, né? Que palavra que eu vou usar aqui no meu e-mail, no meu texto, na minha redação. E a importância de saber as palavras e de ter um vocabulário, né? De falar, ó, eu sei um monte de palavra, eu tenho um monte de palavra para usar aqui. Então, a importância de você aprender não só para as provas, não só para os conhecimentos científicos, mas para se comunicar também no trabalho, na família, nos ambientes. Então, vira e mexe, né? Vira e mexe ou quase frequente aí, o que eu faço? Eu trago uma aula de vocabulário para a gente aprender mais palavras, para a gente ver o caminho para aprender mais palavras, para a gente saber as variações, né? As variações linguísticas, como a gente vai ver aqui hoje também. Então é muito importante que você, aluno, leitor, saiba muitas palavras para se comunicar, né?
Uma bom dia, boa tarde, boa noite aí para você. Não sei o horário que você está vendo. Se comunica aqui comigo, fala de onde você é. E tamo junto aí, mais uma vez trabalhando. Beleza? Bom, já de cara, 2 imagens para você começar a refletir. Uma pessoa ali no meio de um monte de livro e um livro fazendo uma espécie de massagem ali, né? Para expulsar o que a gente fica consumindo direto, tipo rede social, né? Vídeos curtos. Não que isso não seja bom, tá, pessoal? É bom também, mas tem que estar dosado. Você fala, hoje eu vou ficar aqui um tempinho na rede social para aprender algumas coisas novas. Aí legal. Agora, tome cuidado para você não se estender tanto no celular. Às vezes você fica ali 1 hora, 2 horas ali no celular e não absorve nada de proveitoso. Então, é legal sim rede social, né? Segue a gente, inclusive, vai lá na rede social, segue a gente, se comunica com a gente lá. Só que toma cuidado para não passar tanto tempo em rede social para você não perder tempo também, né? Tem coisas aí bastante úteis para você se agregar e fazer também, beleza? Bom, vamos lá. Vamos à definição primeiro, pessoal. Vocabulário é o conjunto de palavras que fazem parte de uma língua e que são conhecidas, compreendidas e usadas por uma pessoa ou grupo social. Não adianta você falar ali algumas palavras que não estão no vocabulário. Tem gíria, tem palavras que são desconhecidas e às vezes seu leitor, seu chefe, seu colega de trabalho vai falar: o que você está falando, André? Que história é essa? Que palavra é essa que você está usando? Então tem que estar dentro do vocabulário, tem que estar dentro do dicionário, caça as coisas no dicionário também. Ele representa a base da comunicação verbal e escrita, permitindo que ideias, sentimentos e informações sejam transmitidas com clareza. Você tem que ser claro no seu texto. Você tem que ser claro nas suas comunicações. Não adianta você se comunicar e ninguém entender você. Você precisa fazer com que as pessoas, seu professor, seu leitor, seu colega de classe, seu patrão, seu colega de trabalho, entenda você. E para entender você, você tem que saber um monte de palavras, tem que saber se comunicar. Você é um vendedor, você é um advogado, você é um engenheiro, você é um autônomo. Você precisa se comunicar com o seu cliente. Comunicação é a base de tudo, ok? O vocabulário pode ser abordado de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Por exemplo, é possível falar de vocabulário da língua portuguesa. Esse é o oficial, tá? No dicionário tem tudo. O total de palavras que compõem oficialmente o idioma falado no Brasil e em outros países lusófonos, países que falam português. Brasil, Portugal, Angola, Macau, entre outros. Tem até uma aulinha aí que a gente conversou sobre os países que falam português, né? Então, essas palavras, né, pessoal, elas fazem parte do oficial, tá bom? Vocabulário técnico, palavras específicas usadas em determinada profissão ou área do conhecimento. Vocabulário jurídico, vocabulário científico. Pessoal, os advogados, eles têm uma linguagem deles. Os engenheiros, os médicos, eles têm uma linguagem própria deles. Né? Até nós, professores também, temos uma linguagem técnica da área. Então, todo profissional que você conhece, encanador, eletricista, ele tá lá, você já percebeu isso, né? Seu eletricista tá lá na sua casa fazendo alguma coisa, ô, manda para mim tal coisa. Seu encanador tá lá arrumando, ô, manda para mim tal coisa. É a linguagem deles, é uma linguagem técnica oficial deles, ok? Então, há esse vocabulário técnico também de cada área, tudo bem? Vocabulário regional, conjunto de expressões típicas de uma região. Exemplo, vocabulário nordestino, vocabulário gaúcho. Então, hoje a gente vai ver uns exercícios que você vai falar, ah, isso aí é de tal lugar. Pois é, lá em tal lugar, como é que chama isso aí? Ah, chama tal. Então, a gente vai ver a variedade e o vocabulário que tem no Brasil todo. Então, é muito louco isso, por quê? Porque uma mesma coisa tem 6, 7, 10 nomes diferentes, mas é a mesma coisa.
Então, o vocabulário regional, dependendo da região onde você está, aquele verbo, aquela fruta, aquele alimento, aquele adjetivo, ele tem um significado. Então, depende do lugar onde você está, da região que você está, ok? E, finalmente, o vocabulário pessoal, repertório de palavras que uma pessoa conhece e utiliza, que pode variar conforme sua experiência, leitura e educação. Então, quanto mais você estuda, mais palavras você sabe. Quanto mais você lê, mais vocabulário você tem. Quanto mais você conversa com as pessoas, mais coisas você sabe. Então, é uma coisa pessoal sua. Você fala, nossa, como aquele vendedor se expressa bem, como aquele gerente toma conta da empresa, da loja, do supermercado muito bem. Por quê? Porque ele tem um vocabulário, ele sabe se expressar, ele consegue falar com as pessoas. Então, qual que é o seu repertório? Ah, André, eu não converso muito com ninguém, eu não leio muito. Então, como é que você vai ter um repertório de palavras? Como é que você vai ter uma bagagem de palavras? Você precisa conversar com as pessoas, você precisa ler, você precisa ser curioso e ir atrás da palavra, né? Ó, quero ir atrás dessa palavrinha aqui. Esse conjunto de palavras eu conheci aqui no dicionário. E aí é importante que você passe a usar. Descobriu uma palavra nova? Vou passar a usar. Descobriu um linguajar novo? Um vocabulário novo? Uma linguagem nova? Vou usar. Usando, outras pessoas também começam a ouvir, porque ouvindo você aprende muita coisa também. E aí as pessoas também começam a usar. Depende de você. É você que vai atrás do seu repertório, da sua bagagem, tá? Então corra atrás sim, porque vale a pena. Você fica mais inteligente, você escreve com mais facilidade, você arruma melhores oportunidades pessoais, profissionais e amorosas. Então corra atrás do seu vocabulário. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Ó, essa dica aqui, recomendo que você fique com o seu computador, com o seu celular aí ligado, pegue seu caderno, pegue seu lápis, borracha, caneta, anote. Isso aqui é muito importante, pessoal. Como aumentar o vocabulário? Vamos lá. Utilize sinônimos. O que é sinônimo? É uma palavra que tem o mesmo significado. Então, você sabe uma palavra, você sabe outras, falou, beleza. Então, um exemplo, você está lá numa redação, já falei isso aqui, né? Falo nas aulas presenciais também. Piracicaba, cidade, município. Então, se eu estou escrevendo uma redação de Piracicaba, eu posso usar Piracicaba, cidade, município, terra da pamonha. São 4 maneiras de chamar Piracicaba. Sinônimo. Então, é muito importante que você saiba sinônimos para escrever mais e não repetir. Numa redação, numa conversa, você não pode ficar repetitivo. Numa venda, num negócio. Senão, você está chegando num lugar, a pessoa fala, ih, lá vem o André, só fala de futebol, só fala de carro, ninguém mais aguenta esse cara chato aí. Tenha vários assuntos para falar. Sinônimos e outros assuntos. Leia todos os dias. Ai, André, eu estou lendo as redes sociais todo dia. Então, mas não é isso. Você precisa ir atrás de informações novas todos os dias. Então, vai lá na rede social, ok. Falo isso no meu primeiro dia de aula presencial. Segue um jornal, segue uma página de ciência, segue uma página de tecnologia, uma página financeira na rede social. Aí você está lá navegando, aparece uma notícia para você de tecnologia, de ciência, de dinheiro, de política. Aí você vai se interagindo, você vai se integrando de vários assuntos. Aí é legal, porque num tempinho que você ficou ali, numa meia hora, você falou, opa, eu vi uma notícia de dinheiro, eu vi uma notícia sobre o clima, eu vi uma notícia sobre política, eu vi uma notícia sobre esporte. E aí você vai se integrando, você vai interagindo com vários assuntos. Leia todos os dias, o que custa, pessoal? Você está todo dia na frente do computador, do celular, pega um jornal, pega um livro, fala, ó, vou fazer uma leitura de um livro aqui. E não tem leitura interessante, tem leitor interessado. Pega um livro que você gosta, ó, vou ler um romance, vou ler um suspense, vou ler um livro de ação, vou ver um filme.
Vou ver uma série? Vou ver um seriado? Oh, legal, vou ver um capítulo hoje, um capítulo amanhã. Vou assistir alguma coisa interessante num canal de ciência? Leia, para você saber ler não só palavras, mas também ler ambientes, ler charges, ler memes, ler figuras. Vá atrás da informação, leia todos os dias, isso é importantíssimo para você, ok? Consulte dicionário. Todo dia eu falo pro meu aluno, vai atrás do dicionário. Opa, tá aqui. Deixa eu ver que palavrinha é essa. Descobre qual palavra é. No dicionário você tem a separação de sílaba, você tem se é substantivo, adjetivo, tal, artigo. E aí você tem também um sinônimo, tá? Porque no dicionário você vai aprender o sinônimo, ok? Dicionário todo dia tem que estar com você, beleza? Evite palavras vagas, evite informações vagas, né, pessoal? E aí, fez tal venda? Tá, qual venda? A venda tal, pro fulano de tal na loja tal. Ah, fiz. Opa, vou fazer à tarde. E aí, conseguiu realizar aquele negócio? Que negócio? Aquele negócio daquela loja com aqueles vendedores. Ah, tá. Então, para de jogar coisa vaga no ar. Seja preciso nas suas informações. Tenha precisão. Saiba do que você está falando. Ó, tal hora eu vou estar em tal lugar, online ou presencial, para a gente fazer a reunião. Olha, eu preciso comprar tal coisa para minha casa. Viu? Faz uma compra para casa. Ah, tá. Ah, que compra? Ah, sei lá, vai lá no mercado e faz compra. Pera aí. Vamos fazer uma lista? Ó, compra arroz, feijão, carne, água, tomate e pepino. Legal. Então, não seja vago, seja preciso. Faça com que suas informações e o seu trabalho seja preciso. Você vai atrair mais gente, tá bom? Use jogos recreativos. Nossa, André, a vida é só estudar? Não. Vá jogar alguma coisa. Joga um baralhinho, joga um jogo de tabuleiro, joga alguma coisa no computador, jogue videogame, estude seu inglês, estude seu ouvido. Legal. Estude não, né? Pratique seu ouvido, pratique a audição. Legal. Use um jogo recreativo. Ah, André, então eu vou ficar o dia inteiro jogando. Também não, né? Então, saiba ali os limites, tá bom? Joguinho também é legal, você aprende um monte de coisa dentro dos limites. Escreva com frequência. Deixa eu pegar aqui. Vou escrever alguma coisinha. Hoje eu vou escrever mais um pouco. Amanhã eu vou mandar um e-mail. Você está escrevendo. Você está todo dia exercitando. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever da maneira certa no WhatsApp. Eu sei que é difícil, né? A gente usa gíria e tudo mais. Passe a escrever mais. Você vai ver como você melhora. Você treina a sua letra também. Anote as palavras novas. Opa, aprendi uma palavrinha nova? Já anoto. Começa a usar ela. Utilize as palavras aprendidas. Eu aprendi uma palavra, um conceito novo, uma linguagem nova, vou utilizar. Utiliza. Converse com pessoas variadas. Por que com pessoas variadas? Para você absorver todos os campos de conhecimento. Converse com o trabalhador, com o eletricista, com o advogado, com o engenheiro, com o médico, com o professor, com o vizinho, com o parente, com o colega. Por quê? Está no médico lá? Doutor, o que eu tenho? Ó, é uma doença tal, tal, tal. Explica para mim. Ah, é tal, 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 tal. Beleza. Chegou? Que vacina eu tô tomando? Que remédio eu tô tomando? Que doença é essa que eu tô? Deixa eu procurar aqui. Leia mais. Você está conversando com uma gama de pessoas e é nessa que você aprende um monte de coisa. E aí, doutor, explica para mim. E aí, advogado, explica para mim. Ei, eletricista, pedreiro, o que está acontecendo na casa? Ó, infiltração tal, você tem que fazer tal coisa. Você aprende um monte de coisa também. Então, vá atrás de informação nova e informação nova você pega com pessoa variada. Então, você é uma pessoa que conversa com seu colega de trabalho, com seu vizinho, com seu médico, com a polícia, com o exército, com o advogado, com o eletricista, com o encanador, com todo mundo. E aí você adquire vários conhecimentos, tá bom? Vá atrás, depende de você. Espero que você tenha pegado essa dica aí e anotado, tá? Volte essa aula quantas vezes você quiser e for necessário. Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal,
com um tipo de linguagem. Bom, você está vendo aí um abacate. É muito comum que você compre um abacate verde e fale, bom, eu vou deixar lá na fruteira e aí eu espero amadurecer. Beleza, tudo bem, vai funcionar. Mas vamos supor que você está com um pouco de pressa. Você fala, eu quero comer esse abacate logo. Ou eu vou fazer uma receita com esse abacate aqui logo. Preciso amadurecer ele. O que você faz? Conte aqui para mim. Você sabe o que você faz, porque você já fez isso muitas vezes. Você vai lá, você embrulha o abacate num jornal ou num papel alumínio e deixa amadurecendo. O calor também amadurece mais rápido. Então, como amadurecer abacate? Embrulha num jornal, embrulha num papel. Beleza, qual outra forma? Deixa o abacate perto da banana. Eu faço isso na minha fruteira. Deixa o abacate e outras frutas perto da banana, amadurece mais rápido. Por quê, André? Então, por quê? Essa é a minha pergunta para você. Tem outras maneiras? Tem. O pessoal às vezes põe no forno. O forno, o calor, amadurece mais rápido também. Bom, tem um porquê isso? Tem. Porque não é mágica isso que acontece. Ah, é uma mágica, o abacate amadureceu aí porque é uma mágica. Não, não é mágica, é ciência. Então, isso é popular, essa é a linguagem popular. Embrulha no jornal que amadurece mais rápido. Beleza, põe no forno que amadurece mais rápido. Deixa perto da banana que amadurece mais rápido. Só que agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a linguagem científica. Esse exercício do Enem, que eu acertei lá no dia, eu estava lá e fiz no dia, e você vai acertar agora também, ele traz para nós essa ideia do abacate. Então um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Olha a mãe, mesmo que ela não soubesse o científico, ela sabe a linguagem de vida, ela tem a experiência. Isso também é muito importante para a gente aprender alguma coisa. Então a mãe falou, viu, faz isso que dá certo, que ela já fez várias vezes, com certeza. Com certa dúvida, será que dá certo mesmo? O garoto realizou essa experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Ele deixou na fruteira e no lugar fechado. E aí tem um lance de ciência aí, né? Por que aconteceu isso? Essa é a sua pergunta. A aceleração desse processo é causada por quê? Por que o abacate amadureceu mais rápido ali? Letra A, B, C, D ou E? Participa aqui comigo. Fala aí o que você colocou. Letra A, acúmulo de gás etileno. Letra B, redução da umidade do ar. Letra C, aumento na concentração de CO2. Letra D, diminuição da intensidade luminosa. Ou letra E, isolamento do contato com o O2 atmosférico. E agora, André, o que aconteceu? Bom, vamos lá. O abacate, quando ele está amadurecendo, se fizer mais calor, melhor ainda que ele amadurece mais rápido, ele solta um gás chamado gás etileno. Esse gás, por que eu acertei essa questão? Porque quando eu amadureci abacate, que vira e mexe eu como um abacate também, e é top, né? Falei, deixa eu estudar isso aqui. Por que o abacate amadurece mais rápido? Eu fui curioso, eu fui atrás. Chegando no Enem, na hora que caiu essa questão para mim, que é de biologia, falei, não, é o gás etileno. O gás etileno faz com que o abacate amadureça mais rápido. E a banana solta também esse gás etileno, por isso que o pessoal deixa perto de banana. Então, o gás etileno é o gás que sai e faz com que a fruta amadureça mais rápido. Letra A. Tenho certeza que você acertou, você sabia o conhecimento popular, mas agora você sabe o científico, ok? Então, quer amadurecer um abacate?
deixa fechadinho ou põe perto de uma banana, porque ele vai soltar mais gás etileno, vai amadurecer mais rápido, você vai comer esse abacate mais rápido. Certinho, pessoal? As outras estão fora, tá? Mesmo que pareça que estão corretas, mas elas estão fora. Tudo bem? Fizemos a letra A? Muito bem. Variedades linguísticas. Vamos lá, né? Eu trouxe aqui umas imagens e uns memes para a gente saber que, vamos lá, no multiverso das raízes, olha os homens-aranhas aí, né? Macaxeira, mandioca, aipim, castelinha, uaipe. André, não é tudo a mesma coisa? É, cara. Macaxeira, mandioca, aipim, é tudo a mesma coisa. É tudo mandioca. Mandioca deve ser o mais falado, mas dependendo do lugar onde você for, né, no Brasil, vai ter lá uma linguagem. Pode ser que tenha alguma diferença também de folha, de raiz, tal, mas no fundo é a mesma coisa, tá? Então, é a variedade linguística. É o mesmo produto, é o mesmo alimento, é a mesma comida? É. Mas em cada lugar vai ter um nome. Vamos para o próximo, que é o pão. E aí, pão careca, pão massa grossa, pão jacó, pão aguado, pão de trigo, pão de sal, pãozinho, pão filão, cacetinho. Dependendo onde você falar isso, tem um significado. Então você fala, bom, vou contar um caso meu aqui. Fui na Bahia, né? Tem alguns parentes lá. Aliás, um grande abraço aí para a Bahia, né? E eu cheguei na padaria e falei, vê 10 filões aí. E a moça falou, filão? O que é isso, filão? É o pão francês. Ela falou, tá, aqui é pão de sal. Então pode ver ali que na Bahia é o pão de sal. Pão filão, ó, perceba que o pão francês nem tá aí, ó. Mas o filão, pão francês, é a mesma coisa. Então, dependendo do lugar, ele tem uma variedade de nomes. É a variedade linguística. Tudo bem? E o outro ali, muito famoso também, né? Tangerina, mexerica, né? A mexerica, bergamota, pocã. Tudo a mesma coisa praticamente, ok? Então, tangerina, mexerica, bergamota, pocã, é tudo a mesma fruta. Tem uma variedade ali de tamanho, né? Ó, uma é menor, outra é um pouco maior, tal. Mas, no fundo, nós vamos saber que é a mesma coisa, a mesma variedade. Né? Mexerica, bergamota, tangerina, pocã. Tá bom? Tudo bem nessas variedades linguísticas, pessoal? Tenho certeza que você é de um estado aí ou outro, e você fala, aqui chama tal, André. Ó, aqui é tal. Aqui é tal. Ok? Tenho certeza que você sabe muitas variedades linguísticas aí também. Tá bom? Então vamos lá. Questãozinha do Enem 2025. Bora acertar. Se eu acertei, você vai acertar também. Doce mistura. Então eu estava lá em novembro fazendo essa questão. Olha que loucura, né? A canjica. Ô, canjica, André, conheço, já comi. Faço, gosto. Pois bem, veja só. Creme amarelo à base de milho é prova da diversidade do Brasil, pelas variações em seu nome de batismo. Servido polvilhado com canela, o doce confunde. O que lá no norte é canjica, lá no sul é curau. Os nomes se invertem quando o doce muda. O creme branco com os grãos inteiros de milho, no sul é canjica e no norte curau. Ó que maluco! Então, dependendo da forma que você faz, vai ter um jeito. Dependendo da maneira que você fala, é uma coisa. Então, no norte é uma coisa, no sul é outra. Esse texto, que apresenta um prato da culinária brasileira, evidencia o quê? Olha ali, tem a figura até, né? Curau, né, no Mato Grosso, São Paulo. Corá, piruruca, pururuca ou jimbelê. Canjiquinha,
coral e papa de milho, canjica de milho verde. Olha quantos nomes tem para o mesmo alimento, para a mesma comida. Então, esse lance de chamar em cada lugar de um nome é o quê? É essa a sua pergunta. É o valor afetivo nas nomenclaturas? É a variedade linguística entre as regiões? É a disputa regional pelo melhor prato? São os modos de preparo de um mesmo alimento? Ou são os paladares diversificados entre diferentes estados? E nem é uma coisa louca, né, pessoal? Parece que todas estão certas. Qual que você anotou? Fale para mim aí. E aí, esse negócio de chamar, né, a canjica, ter um nome em cada lugar, é o quê? Bom, espero que você vá direto na correta aí. É a variedade linguística entre as regiões, tá? O fato de chamar canjica, curau, canjiquinha, corá, né, canjica de milho verde, o fato de ter um nome em cada lugar é a variedade linguística. Tudo bem? Letra B. Olha aí que tranquilo acertar. Se você tivesse no Enem lá, você teria acertado essa questão. Uma questão aí tranquila para acertar, uma questão até fácil de acertar. Tudo bem? Estava no caderno de linguagens, de português. Ok? Vamos lá. Marque a única alternativa correta com relação ao uso de agente, agente e agente. Que loucura, André! Vamos lá, vamos explicar primeiro. Anote. Agente sem H separado significa nós. Então, a gente come verduras. A gente come legumes. Beleza, a gente, nós. A gente vai ao cinema. Ok. A gente, tudo junto, é o agente sanitário, é o agente de saúde, é o agente fiscal. Tá? É uma profissão. É o agente secreto 007. É uma profissão. E agente com H, esse A com H e acento agudo no A aí, dá a ideia de tem gente, dá a ideia de existência de gente, ok? Então, agente com H. Então, tem 3 para você saber. Você tem que assinalar qual que está correta. Então, a gente gosta mesmo é de frango caipira, mas esse agente está com H. Então, a letra A não está correta. Ah, André, mas é tudo a mesma coisa, eu vou escrever de qualquer jeito. Não, se você escrever de qualquer jeito, você vai tomar errado. O cara que vai lá corrigir a sua prova, o fiscal, ele vai ver que está errado. O agente da Polícia Federal não quis revelar o nome dos suspeitos. Só que esse agente separado significa nós. O agente junto é que é uma profissão. Agente sanitário, agente da saúde, agente federal. Letra C. A gente poderia ter uma convivência pacífica, sem desentendimentos. Só que esse agente está junto, é uma profissão. O certo ali seria agente separado. Letra D. Nessa sala, agente demais. Só que esse A está sem o H. Então, nesse caso da letra D, esse A tem que ser com H e acento agudo no A. Daí ficaria nessa sala agente demais, daí estaria correto, mas nesse caso não. E finalmente a letra E, que vai ser a correta. Meu sonho é trabalhar como agente secreto da Polícia Federal. Então ali, o agente é uma profissão. Agente sanitário, agente fiscal, agente da Polícia Federal. Então, agente tudo junto, sem H, é uma profissão. Correta, nesse caso aqui, nesse exercício, letra E. Tudo bem, pessoal? Anote os 3 tipos de agente para você não se confundir na hora. Beleza? Letra E é a correta. Vamos lá, saiba mais um pouco. Evite repetições. Qual é o conselho que eu dei para você? Use sinônimos. Saiba várias formas de dizer uma mesma coisa. Então, o que é sinônimo? Palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Carro e automóvel, comprido e longo, inteiro e completo,
desenvolver e crescer, são sinônimos. Então, carro e automóvel é a mesma coisa. Então, o jornalista está lá numa notícia, ele tem que falar do novo carro. Então, ele vai falar lá do novo Fiat tal, novo Fiat Uno. Então, o novo Fiat Uno é um carro muito bom. Esse automóvel vem equipado com um ar-condicionado, direção hidráulica, direção elétrica, né? E ele fala, e agora? Já falei Uno, já falei carro e já falei automóvel. Beleza, eu não repeti. A minha notícia ficou boa. Então o jornalista, ele também não pode ficar repetindo. Tem várias formas de você chamar alguma coisa. Carro, automóvel. Então são sinônimos. Tudo bem? Antônimos. Palavras que possuem significados diferentes, ou seja, opostos. Exemplos. Feliz e infeliz. Lembre-se do in antes de uma palavra significa não. O i também. Legal, ilegal. Infeliz, feliz. Competente, incompetente. Tá? Simétrico e assimétrico. O a também dá a ideia de não, tá, pessoal? Normal, anormal. Então, o a, o i e o in antes de uma palavra significa não. Progressão e regressão, tá? São antônimos, importante também saber os antônimos. Beleza? Utilize sinônimos para melhorar o seu texto, a sua fala, a sua conversa, a sua venda. Vamos lá, mais um exercício. Marque a alternativa que apresenta o antônimo, sentido contrário, da palavra destacada na frase abaixo. Aquele exercício de matemática era muito complexo. Então, você quer saber o antônimo de complexo. Complexo é uma coisa difícil, né? Ou complexo de tal loja, tal, significa que tem muitas partes, por isso que fala complexo. Então, um antônimo de uma coisa difícil só pode ser uma coisa, e aí? Acerte comigo. Uma questão tranquila para você acertar. Antônimo de difícil, de comprido, de complexo é simples. Letra A. Tudo bem? Fácil, tranquilo. Letra A, simples, tá? Próximo exercício. Isso motivou a humanidade a estudar e pesquisar os enigmas oriundos do universo. O que é oriundo, pessoal? A palavra destacada no trecho é sinônima de oriundo é defensores, declarados, provenientes, inimigos ou ocultos. Bom, oriundo é que veio de algum lugar. E se veio de algum lugar, é proveniente de algum lugar. Então aí, pessoal, a correta é a letra C. Então, oriundo e proveniente é que veio de algum lugar. Tudo bem? Beleza? Questão tranquila? Aprendeu mais uma palavrinha? Já sabia? Reforçou? Legal. Ótimo. Bom, finalmente um cartoon aqui, né? Uma charge, uma tirinha para a gente exercitar mais um pouco. Chico Bento. Vamos lá, importantíssimo. Você tem ideia? Turma da Mônica, Maurício de Souza cai no Enem direto, tá? Esse ano passado aqui mesmo, né? Já estamos iniciando um novo ano. O ano passado mesmo caiu. Então fique atento a quadrinhos, charges, figuras, memes, porque cai direto nas provas para você fazer a leitura desse quadrinho. Chico Bento e seu amigo ali, você sabe o antônimo de verde? É, verde é uma cor, né? E o amigo dele falou vermelho? Não. Azul? Não. Amarelo? Não. Roxo? Não. Ué, verde é uma cor. O antônimo só pode ser alguma outra cor. Desisto. Diga logo, Chico Bento, qual que é o antônimo de verde? E aí, vou deixar para você essa, tá? Você vai falar aqui para mim. Antônimo de verde, uma fruta verde, é o quê? Tá? Por isso que fala também, ó, você tá mais maduro, né? Você amadureceu o seu relacionamento e tal. Maduro. Antônimo de verde, contrário de verde é maduro, pessoal.
Tudo bem? Continue trabalhando. Muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Participa. Venha para a aula presencial que vai iniciar logo logo. Venha para a aula presencial. Veja online. Estude. Faça suas provas. Bom trabalho para você. Conte com a gente. Agradeço de coração. Valeu e até a próxima. Tchau!